Olá, você está assistindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais e ele roda diariamente, exceto sextas e domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin negociada em Tether na Exchange Binance. Ao fundo do gráfico nós temos uma reta colorida que representa o volume diário da Binance, OKEx e Huobi, de acordo com quantos desvios padrão. Esse total ficou acima da média nos últimos 23 dias. Nós temos também o fundo do gráfico colorido com tarjas horizontais, que representa o seu agrupamento em torno de certas regiões. E os canais que estão atribuídos aos preços foram desenhados pelo nosso software Wild Horses de uma forma a melhor representar o seu comportamento. Nós temos aqui que esse canal foi rompido ao longo do dia de ontem. Esse rompimento foi confirmado pela queda que vamos experimentando já nesse dia de hoje. A região mais visitada pelos preços foi substituída pela região adjacentemente inferior, enfatizando o momento baixista atual dos preços. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para os preços ao final do dia de hoje. A nossa expectativa é 3.540 dólares no intervalo que inicia em 3.515 e termina em 3.565. Isso denota um viés de baixa, evidentemente apenas, como já comentamos, considerando os dados até o fechamento do dia anterior. Evidentemente, esse viés de baixa já foi confirmado pela queda que estamos experimentando, iniciada durante essa madrugada. A margem de erro que nós temos tendo é 0,7 para o nosso modelo de quarta ordem dentro de 2.500 modelos, mais do que 2.500 modelos que foram gerados para produzir essa análise, ou seja, nós estamos com uma taxa de acerto de 99,3% na formação do preço diário. A variação diária dos preços tem se mantido em torno de 3,5% e a nossa margem de erro é 0,7, ou seja, praticamente 5 vezes inferior. Nós temos aqui que a dependência dos preços do volume diminuiu nos últimos dias, em especial acreditamos que ela vai diminuir ao longo do dia de hoje, em função de que os preços caíram e o volume provavelmente aumentou, ou seja, denotando uma correlação inversa entre preço e volume. Isso coloca os preços mais dependentes da força vendedora do que da força compradora, analisando por essa relação invertida. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. O que nós estamos vendo? Temos aí os preços do agregador de dados CoinMarketCap. Nesse momento, os preços da Bitcoin negociada em 3.482 dólares. Nós vemos aí a queda generalizada em todos os ativos, estranhamente incluindo o Tether, porque dentro desse padrão o Tether ele tende a se valorizar quando as demais criptomoedas caem. Isso evidentemente a gente já notou. Às vezes a informação do gráfico do Tether ela sofre mudanças que não correspondem a variações diárias, mas sim a um rearranjo dos dados. Então a gente não pode considerar totalmente a informação do gráfico do Tether nos últimos 7 dias, ao contrário das demais moedas aqui representadas, que têm uma estabilidade muito maior nessa informação ao longo do dia. Vamos dar uma olhada então no volume. Nós vemos aí BitMEX voltando aí à liderança, enquanto o Bithumb fica praticamente flat. Agora já fica mais fácil de interpretar essa informação. Nós entendemos aí que a Bithumb ela tem como principais ativos outros e não a Bitcoin. Então o volume dela, a variação dela não impacta na formação do preço da Bitcoin. Já Binance e OKEx, ao contrário, tem sim um percentual bem maior, bem mais significativo da Bitcoin negociada em Tether, representada pelo seu volume diário. E nós temos aí as demais principais exchanges, em especial BitZ e Digifinex, também acompanhando Binance e OKEx, num volume em alta nas últimas horas. Então isso denota uma força do movimento. Essa força aí iniciou numa queda e agora aparentemente se encontra numa recuperação. Já vamos dar uma olhada então no Binance para ter uma ideia do que está acontecendo agora. E a gente vê que a queda que aconteceu, ela teve uma formação ao longo de 4 ou 5 horas e depois foi substituída aí por uma leve interrupção. A gente tem que aguardar um pouco mais para ver se essa é uma recuperação, um início de uma recuperação ou uma pausa no movimento. E aí nós chamamos a atenção para a curva do volume nas principais exchanges, que pode ser acompanhada diretamente por esse gráfico aqui do volume na CoinMarketCap.
a continuidade da aumento do volume nessas principais exchanges, em especial BitMEX, Binance, OKEx, e podemos incluir sim BitZ, essas exchanges, a continuidade do aumento do volume nelas, ela vai denotar um aumento na força, e isso pode sim trazer novas quedas para o preço. Outro sim, vale a pena lembrar, como nós já comentamos em outras análises, que o patamar atual ele é um suporte efetivo, então é natural supor que o volume siga aumentando, porém ele se transforme de força vendedora para força compradora em termos de protagonismo, ou seja, a queda se reverta e o volume siga subindo. Então isso é possível, em especial nesse patamar que nós estamos. Vale lembrar, quando nós tivemos a queda dos 4.600 para o patamar dos 13.400, nós tivemos uma frenagem da queda que foi ocorrida mediante um aumento do volume, que fez fundo em 13.400 e nos jogou de volta então para 13.600. Então nós podemos esperar eventualmente um movimento da mesma ordem, porque como já tínhamos apontado nessa nossa análise, 13.400 é um suporte efetivo, ao contrário dos 13.200 que não são. Então é possível sim esperar que essa queda tenha já terminado, porém precisamos acompanhar, porque em qualquer momento um suporte ou uma resistência ela pode ser rompida. Então aparentemente a queda foi interrompida e o aumento de volume pode estar significando então uma virada, uma recuperação. Do contrário, se os testes dos 13.400 tiverem sucesso, ou seja, conseguirem romper o suporte, então vamos ter continuidade do movimento e aí provavelmente uma extensão um pouco mais elástica nas próximas horas, denotando aí uma reação típica de suporte rompido. Então precisamos ficar atentos. É possível sim que a queda tenha sofrido interrupção nesse patamar e agora estejamos experimentando um aumento do volume associado a uma recuperação nos preços, ou então uma pausa para uma continuidade da movimentação. De qualquer forma, o patamar atual foi atingido. Considerando a informação do nosso algoritmo de predição explícita dos preços, estamos aí apontando para uma recuperação dos preços, porém ainda é cedo para determinar isso, visto de que nesse momento estamos exatamente ao suporte forte que já identificamos aqui em análises anteriores. Então é um momento bastante importante. Vamos dar uma olhada então mais uma vez aqui na Binance. A gente vê aí o volume bastante forte nas últimas horas, ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias. Isso aí é típico aí do movimento de bastante força. A gente vê os preços recuando após uma rápida interrupção, porém o padrão de volume com compras aí quebrando a sequência de volumes de candles de baixa pode estar sugerindo sim uma interrupção, possível início de recuperação. Precisamos acompanhar, esse é o momento chave para estar acompanhando o mercado. No mercado nacional nós temos aí Negocie Coins com 157 bitcoins negociadas nas últimas 24 horas, é um volume bastante baixo, e a range de negociação em 13.559 até 13.949, um range razoavelmente estreito, com os preços ao fundo do range, de acordo com a tendência baixista atual. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência. Assinem o nosso canal, não esqueçam de ativar as notificações para ser avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor coloquem as perguntas nos comentários. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, até o nosso próximo vídeo. Tchau!